Se você se incomoda com temas que envolvam violência ou tem menos de 18 anos, é melhor parar por aqui. Caso contrário, acomode-se na sua cadeira, deixe seu like e acompanhe o Terror na Conta. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Hoje aqui nesse canal do YouTube, o Terror na Conta, vamos conhecer as mulheres mais temidas da história. Nos anos 90 ocorreram uma série de assassinatos de homens. O resultado da investigação foi a prisão de Ellen Wars, que segundo os jornalistas da época seria a primeira serial killer mulher. Porém, se investigarmos um pouco mais fundo sobre a história dos crimes, com certeza percebe-se que ela não é a primeira. O primeiro serial killer registrado não foi um homem, e sim uma mulher. Identificada na história da antiga Roma, era conhecida como Locusta, a envenenadora. Locusta nasceu na década de 20 do século I, mudou-se para Roma com o dinheiro que ganhou matando por encomenda na terra natal. Logo que chegou, a assassina começou a ser procurada por pessoas em busca de soluções de suas intrigas pessoais. Esposas que não queriam mais seus maridos, políticos interessados no fim discreto de rivais, irmãos que eliminavam seus próprios familiares para poder herdar postos de poder ou dinheiro, e por aí vai. Especula-se que a envenenadora era capaz de criar tóxicos como arsênico, estricnina e cianeto. Não sabe o número exato de vítimas, até porque ela era especialista precisamente em matar sem deixar vestígios. Mulheres assassinas representam cerca de 10% dos serial killers ou de outras formas de matar. O modus operandi da mulher é tipicamente diferente dos homens. Enquanto a maioria dos homens matam desconhecidos, elas matam pessoas próximas como as viúvas negras, que matam os próprios maridos, as enfermeiras ou médicas que matam seus pacientes. Frequentemente escutamos que serial killers são homens, em sua maioria brancos, que trabalham dentro de uma zona de conforto. E realmente a maioria deles tem esse perfil. Temos vários exemplos dentro e fora do Brasil. A Condessa Elizabeth Bathory de Exeter. De 1560 e 1614, vários nobres de sangue azul derramaram muito sangue vermelho ao longo da história, mas a Condessa Elizabeth foi uma das únicas mulheres da realeza a se tornar serial killer. A húngara foi acusada de torturar e matar 80 garotas, com a ajuda de 4 pessoas, mas testemunhas afirmaram que 650 cabeças de jovens donzelas rolaram por causa da condessa. Elizabeth nunca foi sequer julgada. Em 1610, a condessa foi submetida a uma espécie de prisão domiciliar em um castelo da Eslováquia e ficou até lá até morrer. Você quer saber o pior? Tempos depois foram encontrados textos que diziam com todas as letras que a condessa havia matado garotinhas porque gostava de se banhar no sangue de moças virgens para manter sua juventude. Delphine Lalaurie, 1775-1842, mais conhecida como Madame Lalaurie. Delphine foi uma socialite de Nova Orleans em abril de 1834. Aparentemente, Lalaurie havia instalado uma filial do laboratório do Dr. Frankenstein. Suas vítimas estavam amputadas, tinham bocas costuradas e sexos trocados. Teve boatos de que ela até executou uma cirurgia bizarra para transformar um dos escravos em caranguejo, realocando os membros de seu corpo. O incêndio tomou a cozinha da mansão e os bombeiros encontraram mais do que labaredas por lá. Nos escombros encontraram 2 escravos acorrentados. A dupla, que havia começado o fogo para chamar a atenção, levou os bombeiros para o sótão, onde haviam mais ou menos uma dúzia de outros escravos presos nas paredes e no chão. Infelizmente a justiça tardou e falhou. Delphine nunca foi pega pelos crimes. Marion Cotton, 1832-1873. Marion Cotton, uma mulher dura. Aos 20 anos de idade, ela se casou com William Mowbray e começou uma bela família. Teve 5 filhos, só que 4 deles morreram com febre gástrica e dores de estômago. É algo estranho, mas na época ninguém achou suspeito. Marion teve outros 3 filhos que também faleceram
Logo em seguida foi William quem partiu dessa para melhor, por causa de uma doença intestinal, isso em 1865. A inglesa recebeu um dinheiro de pensão e seguiu sua vida, casando-se com George Ward. Logo depois, George Ward também morreu, e do mesmo mal que William, assim como os dois últimos filhos da mulher. A imprensa achou estranho, já estava na hora. Pesquisaram o passado de Mary Ann, desenterraram um histórico impressionante. Ela tinha perdido 3 maridos, um amante, um amigo, a mãe e os 12 filhos, todos de febre gástrica. Ela foi enforcada letalmente em 1873 por homicídio causado por envenenamento. Died of scarlet fever by the will of God. You can't be angry with him, love. Who else do you suggest? Belle Gunness, 1859-1908. Eis a história de Belle Gunness, a serial killer que era um mulherão, literalmente. Ela media 1,83. Belle impunha respeito e metia medo em Chicago. A norueguesa cometeu crimes parecidos com os de Mary Ann, mas dessa vez não foi loucura, foi por ganância. Ela matou 2 maridos e todos os filhos que nasceram desta união, além de inúmeros namorados e pretendentes, tudo para pegar o dinheiro dos seguros de vida, ou trocados em seus bolsos. Dizem que no total foram mais de 20 vítimas, mas só conseguiram confirmar meia dúzia de mortes, incluindo a das suas 2 filhas, Myrtle e Lucy. A matadora não foi julgada e muito menos presa. Morreu supostamente em um incêndio criminoso, mas o corpo estava sem a cabeça e que nunca foi encontrado. Além disso, o laudo percebeu que o cadáver ali na maca era um pouco menor do que a de Belle. Ilse Koch, 1906-1967. Os homens nazistas marcaram história com muitos casos cruéis, mas Ilse Koch mostrou que a maldade não está no cromossomo Y. Apelidada de a Maldita de Buchenwald, Ilse foi casada com Karl Otto, membro da SS, e superou o marido no quesito sadismo. Ela ficou conhecida por ostentar uma coleção um tanto sinistra. Ilse arrancava a pele de presos com tatuagens para criar revestimentos exóticos para as cúpulas nas lamparinas de sua casa. Além disso, dizem que a mulher tinha o costume de andar nua pelos campos de concentração armada com um chicote. Aquele que ousasse olhar para ela 2 vezes apanhava feio. Ilse foi presa no fim da guerra e acabou se enforcando dentro de sua própria cela. Ilse Koch, die einzige Frau dieses Prozesses und sogenannte Kommandöse von... Conheça a história da serial killer que é considerada a pior mulher da história. No século XIX, uma assassina assombrou os Estados Unidos e se tornou a primeira mulher a ser condenada à morte na cadeira elétrica. Era Lizzie Halliday, uma serial killer que é considerada a pior mulher da história. No dia 21 de junho de 1894, o mundo se deparava pela primeira vez com o caso de uma mulher sendo condenada à morte na cadeira elétrica. Pelas investigações do caso, sabemos que Lizzie matou pelo menos 5 pessoas. No entanto, há a suspeita de que ela tenha matado muito mais. Para se ter uma ideia, depois de sua morte, o The New York Times descreveu como a pior mulher do mundo. It can get quite hot up there. Sometimes it's best to leave the door open. It's all right, sweet girl. Catherine Knight, 1955. E para terminar, a história de mais uma viúva negra. Catherine foi a primeira mulher australiana a ser sentenciada à prisão perpétua, graças ao seu histórico criminal recheado de violência. Que é um exemplo? Ela basicamente quebrou os dentes do ex-marido, degolou o cachorro, filhotinho, na frente de outro marido, naquele estilo, o próximo vai ser você, e perfurou o estômago do terceiro com uma tesoura. Mas o homem que teve menos sorte foi John Charles Thomas Price, um namorado que acabou morrendo com uma faca de açougueiro enterrada no corpo, isso 37 vezes, enquanto dormia. Como se não bastasse, Catherine pegou o corpo, esfolou a pele ensanguentada dele e pendurou na porta da frente.
cortou a cabeça e colocou na panela de fazer sopa. E para finalizar as suas nádegas do homem, ela ainda fez um molhinho de salada para acompanhar e estava preparando a mesa do banquete para os filhos dele, quando a polícia chegou. Bizarro. Jorge, Bruna e Isabel fizeram um banquete macabro com carne humana. Isabel naturalmente botou no fogo, cozinhou, como se fosse uma comida normal. Apesar da pequena porcentagem de assassinatos por mulheres, criou-se a ideia de que estas matam de forma mais sutil, como envenenamento ou ordenando outras pessoas a cometerem os crimes, não precisando colocar a mão na massa ou a violência física direta. Mulheres psicopatas não são menos depravadas que os homens. O que as diferenciam é que, no entanto, os homens, a agressão brutal é que os excita. Nela existem uma pequena, grotesca e sádica paródia de intimidade e amor, pois com uma certa ternura ela conduz um amigo, um familiar ou um dependente à morte. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e acompanhe os próximos vídeos que virão nas próximas semanas. Obrigado. O Terror na Conta fica por aqui. Agradeço a companhia e até o próximo vídeo.